Muito bem, pessoal. Vamos agora à nossa segunda aula de direito administrativo para o curso do ENAM. O tema da regulação econômica social, como consta no edital do ENAM, regulação e agências reguladoras, tema de grande importância para o direito administrativo. E a FGV gosta muito também dessa matéria. Claro, eu não diria que é as top 10, por exemplo, probidade administrativa, servidores públicos, licitações, cai muito mais do que regulação, mas regulação tem uma importância grande. Caiu agora no Enan Manaus e pode ser que caia no Enan 2 agora no segundo semestre. Vamos lá, então, direto ao ponto. Bom, a regulação decorre, claro, do papel do Estado como agente regulador, como prevê o artigo 174 da Constituição. Então, a regra constitucional que traz a possibilidade do Estado como regulador da economia e também da ordem social está no artigo 174 da Constituição. O que descreve o que determina o artigo 174 da Constituição? Vamos lá, me acompanhe ali. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. Então, agente normativo e regulador da economia. A regulação, lembre-se, é uma forma de intervenção indireta na economia. Não é uma intervenção direta, por exemplo, o Estado como empresário, com empresas estatais, não. É uma intervenção indireta por meio da regulação que o Estado, enfim, controla, fiscaliza as atividades econômicas privadas. Não confundam regulação com regulamentação. Regulamentação é basicamente ato normativo, ordenador, administrativo por parte da administração pública. A regulação é mais ampla, pode incluir a regulamentação também. Nós vamos ver os atos normativos, mas é muito mais ampla a regulação, esse controle, essa fiscalização de atividades privadas, seja qualquer atividade econômica, mas também em atividades concedidas, permitidas no âmbito de serviços públicos, também são objeto de regulação. A regulação pode ser tanto regulação econômica quanto social. Na verdade, existiram duas grandes fases da regulação. A regulação econômica, chamada primeira onda regulatória, em que se definiu como objetivo da regulação estatal apenas a correção das falhas de mercado, apenas uma regulação concorrencial, apenas fazer, desculpa, que o mercado funcione por si só. Mas depois nós tivemos, na década de 70, 80, fruto também dos movimentos políticos, movimentos civis, dos direitos civis, políticos, sociais, etc., o chamado Second Bill of Rights dos Estados Unidos, nós tivemos também uma segunda onda regulatória, que é a regulação social. Né? A regulação social, ou seja, se conferiu à regulação não só um papel de correção das falhas de mercado, não apenas uma regulação concorrencial, como disse inclusive o STF, num julgamento a respeito da Anvisa, mas também uma regulação que envolva a promoção da justiça social, de direitos ambientais, da igualdade, etc. Então, nós temos a regulação econômica, a regulação social, e no Brasil hoje a regulação envolve tanto econômica quanto social, ou seja, vai além das falhas de mercado. A regulação, as agências reguladoras começaram a ser pensadas e criadas a partir das privatizações do início da década de 90, criação de agências reguladoras, o Estado deixou de praticar diretamente, ou de prestar diretamente determinados serviços no âmbito da telefonia, energia elétrica, exploração de petróleo, etc., e passou a conceder, por meio de concessão, para o setor privado. Mas manteve consigo a regulação dessas atividades. Isso iniciou a primeira agência reguladora prevista na Constituição, pela emenda 8 de 95, foi a agência de regulação do serviço de telefonia e telecomunicações, a Anatel, que depois foi criada pela Lei 9472 de 97, e mais adiante uma agência reguladora para a regulação das atividades de exploração de petróleo, hidrocarboneto, gás natural, etc. E aí, então, foi criada a Agência Nacional de Petróleo, hoje chamada Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, pela Lei 9478 de 97, a ANP. As demais agências reguladoras, além da Anatel e ANP, não têm previsão na Constituição Federal expressa, apenas previsão na legislação ordinária. Para quem for estudar
Agências reguladoras, primeiríssima lei que vocês vão ler, para quem for ler a lei, tem que ler essa lei, tem que memorizar, estudo da lei seca, letra fria da lei, lei 13.848/19, relativamente recente, a lei das agências reguladoras. Super importante e é o que tem caído nos concursos elaborados pela FGV. É a lei, a letra da lei. E também a lei 9986, que fala da parte de recursos humanos, do regime de pessoal, principalmente dos dirigentes das agências reguladoras. E deem atenção para a parte que foi alterada pela lei 13.848. Quais são as agências reguladoras, afinal? Lembre-se, agências reguladoras são autarquias criadas especificamente como agências reguladoras. Não confundam com agências executivas, que são autarquias, fundações, etc., que recebem uma qualificação para ganhar uma certa autonomia, etc., por meio de um contrato de gestão, enfim. Não é agência executiva, aqui é agência reguladora. E quais são essas agências reguladoras? Que são essas autarquias em regime especial. Essas agências reguladoras, no âmbito federal, estão no artigo 2º da Lei 13.848. Que agências são essas? Isso é importante decorar. A ANEEL, a ANP, de petróleo, biocombustíveis e gás natural, a Anatel, telecomunicações, a Anvisa, a ANS, de saúde suplementar, a Agência Nacional de Águas, ANA, ANTAC, que eu botei errado, a ANAC é ANTAC, vou corrigir o slide para vocês, a ANTT, a Ancine, Agência Nacional do Cinema, a ANAC, de Aviação Civil, e a mais recente, a ANM, Agência Nacional de Mineração. Para decorar, lembre-se, as autarquias, que são agências reguladoras, começam com A. Né? Aquelas que não começam com A não são agências reguladoras. Exemplo, CVM não é agência reguladora, Banco Central, o CAD não é agência reguladora, embora se faça a regulamentação, ou a regulação, melhor dizendo, concorrencial, exerça uma atividade regulatória, é verdade. O Inmetro exerce uma atividade regulatória, o CAD, a CVM, a CNN, a SUSEP, o Banco Central, todos exercem uma certa atividade reguladora, mas não são agências reguladoras e não começam com A. A única exceção que começa com A e não é agência reguladora prevista na Lei 13.848 é a ANPD, Agência Nacional de Proteção de Dados, que foi criada pela LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, e tem uma estrutura semelhante, muito igual, muito semelhante, quase igual a uma agência reguladora, mas não é considerada como tal pela Lei 13.848. São só essas aqui do artigo 2º da Lei 13.848, sem prejuízo, claro, das agências reguladoras estaduais, criadas pelos estados. Aqui nós temos, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, o exemplo da AGERGS, a Agência Reguladora do Rio Grande do Sul. E municípios também podem criar as suas agências reguladoras, no âmbito das suas competências. A natureza especial das agências reguladoras decorre da ausência de tutela. Lembre-se, falamos lá em controle administrativo, ausência de tutela ou de subordinação hierárquica, autonomia funcional, decisória administrativa e financeira e pela investidura a termo de seus dirigentes e estabilidade durante os mandatos. Não há, portanto, supervisão entre o ministério setorial, digamos assim, e a agência reguladora. Ela tem autonomia. E, em razão disso, se pode dizer que, atualmente, não cabe o recurso hierárquico impróprio, que é aquele recurso da autarquia para o ministério, para a administração direto. Não cabe na agência reguladora. Inclusive, teve já questão da FGV, para quem vai fazer FGV, entendendo isso. Então, o entendimento da FGV é que não cabe o recurso hierárquico impróprio contra a decisão da agência reguladora. Antes havia uma discussão, inclusive um parecer lá da AGU, dizendo que em determinados casos caberia, mas hoje, pelo artigo 3º da Lei 13.848, nós podemos interpretar que não cabe, pelo menos para a FGV, que isso aqui é importante para nós. Regime de pessoal das agências reguladoras necessariamente estatutário. Isso já foi decidido em 2000 pela STF, que depois foi alterada a Lei 9986, porque a redação original da Lei 9986 permitia às agências a contratar por regime seletista. Isso foi considerado inconstitucional, porque se exige estabilidade em um regime estatutário, institucional, estabilidade institucional para os funcionários das agências reguladoras, para justamente impedir uma influência irregular, indireta, por parte do poder político, da administração direta, ou mesmo dos entes regulados. Isso acabou sendo revogado ao final pela Lei 10.871 de 2004. Portanto, regime estatutário das agências reguladoras de pessoal é estatutário, não pode ser seletista.
Poder normativo das agências reguladoras, super importante, está expresso lá no edital do ENAM. É o poder de editar normas técnicas e parâmetros estándares para o setor regulado, para os entes regulados. O legislador, portanto, opta por retirar a matéria do âmbito da lei em sentido formal e transferir a expertise técnica da agência. Mas, claro, não é ilimitada essa transferência, essa delegação, que não é delegação de poderes legislativos, vejam bem, não é delegação legislativa. Não pode, por exemplo, essas normas das agências reguladoras invadir matéria de reserva legislativa específica prevista na Constituição ou reserva de lei complementar, obviamente. O STF tem realizado ou tem decidido ou traçado os limites, alguns limites ao poder normativo, alguns contornos ao poder normativo das agências reguladoras em diversos julgados muito interessantes para quem vai fazer concurso e também para a prática. Primeira questão, os atos normativos das agências reguladoras são sempre infralegais. Eles não podem contrariar a lei ou tratar e inovar completamente no mundo jurídico. Devem respeitar os limites definidos no ato legislativo delegatório, que é o ato que criou a agência reguladora, conforme decisões essas que eu tratei ali embaixo para vocês do STF. Não podem inovar primariamente na ordem jurídica. Regulamentar matéria, também não podem regulamentar matéria para a qual inexista um prévio conceito genérico na lei, assim como criar ou aplicar sanções não previstas em lei. Não se trata de delegação de poderes legislativos, muito importante. Mas essas resoluções das agências, ela não se reduz ao mero preenchimento de lacunas. A agência não é uma autômata, ela tem uma liberdade de criação normativa. Nem se reduz à mera execução mecânica da lei. Não impede, disse o STF, que os regulamentos inovem, acrescentando e complementando, desde que seu conteúdo normativo não traduza desbordamento dos limites que lhe foram delegados por lei. Outra decisão importante, ou decisões importantes aqui do STJ. Não há violação do princípio da legalidade na aplicação de multas previstas em resoluções. Não há violações, isso é muito importante. Porque isso acontece também nas aulas de direito ambiental, nós falamos sobre as infrações administrativas. Para quem fez comigo a aula em outros cursos, claro que não cai ambiental no ENAM, a possibilidade de previsão de tipos infracionais, nós estamos falando de infrações administrativas, não penais, tipos infracionais nos regulamentos, nos decretos, com base em uma previsão genérica da lei. A lei diz todo ato que violar as regras desta lei serão considerados infrações administrativas. E os regulamentos especificam os tipos normativos, os tipos infracionais, melhor dizendo, administrativos. Isso pode, não tem problema, e também detalhar as sanções, desde que as sanções, de forma geral, estejam previstas na lei. Portanto, em razão disso, decidiu o STJ. Não há violação do princípio da legalidade na aplicação de multas previstas em resoluções criadas por agências reguladoras, pois foram criadas no intuito de regular, em sentido amplo, os serviços públicos, havendo previsão na legislação delegando à agência reguladora competência para edição de normas e regulamentos no seu âmbito de atuação. Além disso, a atuação das agências ela é de implementação de políticas públicas e não de formulação. Quem cria, quem formula políticas públicas é a administração direta, os ministérios do presidente da República, por exemplo, ou no âmbito estadual, o governador. As agências apenas implementam essas políticas já criadas. Ainda sobre o poder normativo, uma outra limitação decidida pelo STF aqui no âmbito da Anatel, em que a lei permitia que a Anatel fizesse busca e apreensões de rádios piratas, de aparelhos ilegais de telecomunicações em residências, domicílios, estabelecimentos comerciais, etc. O STF decidiu o seguinte: a busca e apreensão efetuada sem ordem judicial, com base apenas no poder de polícia de quem é investido a agência, é inconstitucional diante da violação à inviolabilidade do domicílio. Portanto, não pode, sem ordem judicial, a agência realizar busca e apreensão de, por exemplo, um aparelho de telecomunicação ilegal, de uma rádio pirata, etc. E também, aqui envolvendo também a Anatel, mesmo julgado, a DIN 1668, com relação a licitações e contratos, apenas a lei pode definir modalidades de licitação, pode criar novas modalidades. Decidiu por isso, por exemplo, a STF decidiu que a Anatel não pode disciplinar procedimento licitatório simplificado
por meio de norma de hierarquia inferior à Lei Geral de Licitações. Apenas a lei, pode ser a Lei Geral de Licitações ou outra lei, mas a lei, apenas a lei, pode criar modalidade de licitação, ainda que modalidade mais simplificada. Sobre os dirigentes das agências reguladoras. A questão dos dirigentes está prevista na Lei 9986 de 2000, com alterações pela Lei 13848. O que eu recomendo para vocês? Leiam as alterações da Lei 9986, promovidas pela Lei 13848. É isso que vai cair na prova de vocês. A agência reguladora, portanto, pelos novos dispositivos, tem um órgão máximo composto pelo conselho diretor ou diretoria colegiada. No total, são 5 pessoas, tá? Desse órgão máximo, que é o conselho diretor ou diretoria colegiada, composto da seguinte forma: 4 conselheiros ou diretores, mais um presidente, diretor-presidente ou diretor-geral. Então, 4 conselheiros mais um presidente, dá no total de 5 do conselho diretor ou dos dirigentes das agências reguladoras. Os mandatos dos dirigentes, eles não podem ser coincidentes, não podem coincidir com o outro. Sempre que possível, artigo 4º, parágrafo 1º, a cada ano deve ocorrer o término de um mandato e, consequentemente, uma nova indicação para um novo diretor. Isso que é a não coincidência dos mandatos. Os mandatos que não forem providos no mesmo ano em que ocorrer sua vacância terão duração reduzida a fim de viabilizar a observância à regra de não coincidência. Parágrafo 2º do artigo 4º. Além disso, outra questão importante sobre os dirigentes: integrarão a estrutura organizacional das agências a procuradoria, que faz a representação em juízo, que na verdade é composto por procuradores federais, no âmbito federal, claro. Nós temos no âmbito estadual os procuradores do estado e municipais, procuradores municipais, uma ouvidoria e uma auditoria. Os dirigentes, como é que é a indicação dos dirigentes do corpo diretor? Eles são indicados pelo presidente da República, por ele nomeados após a sabatina pelo Senado, aprovação pelo Senado na forma do 52.3F da Constituição Federal, como é, por exemplo, para ministros, ministro do STF, do STJ, etc. Portanto, os dirigentes são indicados pelo presidente da República mesmo, por sabatina, ver a importância, portanto, desses dirigentes das agências reguladoras. Os requisitos para ser dirigente de agência estão no artigo 5º caput e nos seus incisos. Diz ali, o presidente, etc., demais membros serão brasileiros, indicados pelo presidente e por eles nomeados. Aqui, importante, aqui um detalhezinho, não, o Senado não nomeia os dirigentes, quem nomeia é o presidente, o Senado apenas aprova a indicação, tá certo? Cuidado com esse detalhe ali na hora da prova. Entre cidadãos de reputação ilibada e notório conhecimento no campo de sua especialidade, devendo ser atendido um dos requisitos da linha A, B e C, do inciso 1 e cumulativamente inciso 2. Aqui eu não vou ler para vocês todos, claro, a questão, por exemplo, de experiência profissional mínima, formação acadêmica compatível com o cargo, enfim, os requisitos estão ali nos incisos, na verdade, incisos 2 ou 2, 1 e 2 do artigo 5º. Uma experiência profissional no mínimo e aí diz qual é a experiência mínima, e segundo, formação acadêmica compatível, isso tem que ter também. Está no artigo 5º, então, os requisitos. O parágrafo 7º do artigo 5º diz o seguinte: a vacância no cargo no curso do mandato, eventualmente ele sai do cargo, se aposenta, falece, é exonerado, ele será completado, esse mandato, por sucessor investido também na forma do artigo 5º e exercido pelo prazo remanescente. E nesse caso específico é que pode haver recondução do dirigente. Por quê? Porque ele apenas completou, chamado mandato tampão, apenas completou o mandato do anterior. E aí, nesse caso, é admitida a recondução de se tal prazo for igual ou inferior a 2 anos, ou seja, se falta 2 anos ou menos para terminar o mandato. Se falta mais de 2 anos, 2 anos e meio, por exemplo, não vai haver recondução. Então, muita atenção aqui com o artigo 5º, parágrafo 7º da Lei 9986. Bom, e além disso, o mandato, não se esqueça, isso costuma cair, infelizmente, essa decoreba cai, vocês têm que memorizar. O mandato dos dirigentes é de 5 anos, vedada a recondução, não pode recondução. A única hipótese que se permite recondução é o mandato tampão, é a vacância do cargo no curso do mandato, se faltar 2 anos ou menos para o término do mandato de 5 anos, ou seja, passou 3 anos ou mais, ok? Ainda sobre os dirigentes, o artigo 8º da Lei 9986, estamos falando da Lei 9986,
também foi alterado pela lei de 2019, diz o seguinte, no artigo 8º, os membros do Conselho Diretor e Diretoria Colegiada ficam impedidos de exercer atividade ou de prestar qualquer serviço no setor regulado pela respectiva agência pelo período de 6 meses contados da exoneração ou do término do seu mandato, assegurada remuneração compensatória. Eles não podem atuar, por exemplo, alguém que trabalhou na ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, saiu, terminou o mandato dele como dirigente da ANP, ele não pode atuar, por exemplo, na Petrobras ou uma outra empresa de petróleo pelo prazo de 6 meses, recebendo uma remuneração compensatória em razão disso. E aqui as detalhes estão nos parágrafos do artigo 8º que vocês vão ler. Vedações à indicação, hipóteses em que se veda a indicação para conselho diretor ou diretoria colegiada, para impedir indicações políticas de ministro de Estado, secretário de Estado, pessoa que atuou nos últimos 36 meses como participante da estrutura decisória de partido político, portanto, dirigentes partidários, pessoa que exerça cargo em organização sindical, etc, etc. Enfim, os incisos, são 7 incisos aqui do artigo 8º-A que vocês vão ler, casos de vedação e indicação como membro dirigente das agências reguladoras. E as vedações do artigo 8º-B, o que o membro do Conselho Diretor ou da diretoria colegiada não pode fazer? Receber honorários, percentagens de custas, exercer outra atividade profissional, ressalvado o magistério, participar de sociedade simples, empresária, na forma de controlador, diretor, etc., emitir parecer sobre matéria de especialização, exercer atividade sindical, etc., etc., enfim, ou estar em conflito de interesses, conforme lei 12.813. Enfim, caso de vedações que incidem para os membros do Conselho Diretor, da diretoria, presidente, etc. Casos de perda do cargo. As hipóteses de perda do cargo são restritas. Eles têm uma estabilidade reforçada, mas não confunda estabilidade reforçada com vitalicidades, não são vitalícios. Casos de perda do cargo, previsto no artigo 9º da Lei 9.986, renúncia, claro, condenação judicial transitada no julgado ou condenação em processo administrativo disciplinar, também pode gerar a perda do cargo disciplinar, justamente por isso que eles não têm vitalicidade, ou infringência das vedações do artigo 8º-B. Foi revogada pela lei de 2019, pela nova lei, a hipótese que antes era prevista no parágrafo único do artigo 9º, como perda do cargo. O que dizia o antigo parágrafo único, revogado parágrafo único do 9º? A lei de criação da agência poderá prever outras condições para a perda do mandato. Não pode haver mais, portanto, essas novas condições ou novas hipóteses de perda do mandato criada pela lei da agência. Não pode mais, isso agora foi revogado. Muita atenção com isso. Ainda sobre os dirigentes, algumas decisões importantes do STF a respeito, por exemplo, a DIN 6033, é constitucional norma legal que veda aos servidores titulares de cargo efetivo, aqui não é nem dirigente, servidores de cargo titular, de cargo efetivo, melhor dizendo, de agências reguladoras, exercício de outra atividade profissional, inclusive gestão operacional de empresa ou de direção político-partidária. Pode a lei proibir, inclusive, servidores titulares de exercer outra atividade profissional, inclusive gestão operacional de empresa ou direção político-partidária. Outro julgado, a DIN 6276, é constitucional dispositivo legal que veda a indicação de pessoa que exerça cargo em organização sindical ou que seja membro de conselho ou diretoria de associação patronal ou trabalhista para a alta direção das agências reguladoras, que é exatamente o que nós temos na lei das agências, na lei 9.986. E, por fim, o STF decidiu na DIN 1949 que a demissão dos dirigentes das agências não pode ficar a cargo ou a critério discricionário do Poder Legislativo ou Executivo. Não pode. Isso foi questionado, essa autonomia dos dirigentes foi questionada, e o STF reafirmou essa autonomia, não pode ser a critério discricionário, não pode ser cargo em comissão, etc. Não, tem uma estabilidade reforçada, isso é muito importante. Processo decisório das agências reguladoras agora. Vamos para a Lei 13.848. Vocês vão ler necessariamente os artigos 4º a 13. Aqui eu não vou ter tempo de entrar em detalhes com vocês. Mas o que é importante vocês terem em mente? Existem 3 grandes instrumentos decisórios das agências reguladoras previstos na Lei 13.843. A análise de impacto regulatório, chamada AIR,
a consulta pública e a audiência pública. A análise de impacto regulatório, a AIR, serve para quê? Alterações de atos normativos de interesse geral dos agentes econômicos, consumidores ou usuários. Portanto, alteração de atos normativos de interesse geral. Nos termos de regulamento, do regulamento da agência, não sempre. Portanto, a AIR, análise de impacto regulatório, não vai ser obrigatória em toda qualquer decisão ou em toda qualquer alteração de ato normativo de interesse geral, apenas nos casos previstos nos regulamentos. E a AIR deverá conter informações e dados sobre os possíveis efeitos do ato normativo. Nos casos em que não for realizada a AIR, deve ser disponibilizada, no mínimo, nota técnica ou documento equivalente que tenha fundamentado a proposta de decisão. Então, atenção, a análise de impacto regulatório não é obrigatória sempre e serve para ato normativo de interesse geral. Ok, vamos agora comparar com o segundo instrumento normativo, com o instrumento decisório, melhor dizendo, consulta pública, artigo 9º, seus parágrafos. Serve para minutas e propostas de alteração de atos normativos de interesse geral também. Então, também interesse geral, assim como o AIR. Mas, diferente do AIR, a consulta pública, ela sim é obrigatória. O artigo 9º da Lei 13.848 deixa bem claro ali que serão objeto de consulta pública previamente tomada de decisão, etc, etc. Portanto, é obrigatória consulta pública para minutas e propostas de alteração de atos normativos de interesse geral. Então, a grande diferença, claro que existem outras diferenças também, tá? Mas a grande diferença entre a IR e a consulta pública, a IR não é que ele é obrigatório ou facultativo, depende do que consta no regulamento, é obrigatória para os casos de regulamentos, e consulta pública é obrigatória sempre que houver proposta, minutos e propostas de alteração de atos normativos de interesse geral dos agentes econômicos, consumidores e usuários usuários dos serviços prestados. E nós temos um terceiro instrumento decisório, que é a audiência pública. Ela é facultativa, como está claro no artigo 10. A agência reguladora, por decisão colegiada, poderá convocar audiência pública para, com o objetivo, formação de juízo, tomada de decisão, desculpa, sobre matéria considerada relevante. Então, a audiência pública ela é facultativa, não é obrigatória, depende da decisão de deliberação da agência reguladora e ela não serve, não fala sobre interesse geral, como falava a AIR e a consulta pública. O objetivo da AIR e consulta pública é atos normativos de interesse geral. A audiência pública não. A lei diz que é para formação de juízo e tomada de decisão sobre matéria considerada relevante, não necessariamente interesse geral. Então, cuidado para não confundirem esses três instrumentos decisórios das agências. Prestação de contas e controle social das agências reguladoras. Está tudo lá a partir do artigo 14 da lei. Lembrando aqui, o controle externo. Quem é que faz o controle externo das agências? É como qualquer controle externo. Congresso Nacional com auxílio do Tribunal de Contas. Não é o Tribunal de Contas diretamente, ele auxilia o Congresso Nacional. Isso está claro no artigo 14 da lei. Os artigos 17 a 21 tratam do plano estratégico, plano de gestão anual e a agenda regulatória. Deem uma olhadinha nos 17 a 21, não teremos tempo aqui de analisar com detalhes. E a ouvidoria da agência reguladora, que também está no âmbito da prestação de contas e controle social, está lá nos artigos 22 a 24. Caiu já em concurso sobre ouvidoria, em prova da FGV, então eu não, em prova da FGV ou Sebrasp, agora não me recordo, então eu não deixaria de ler sobre a ouvidoria das agências reguladoras, artigos 22 e 24. Aqui eu vou só pensar algumas questões, mas não deixem de ler. Vai haver sempre um ouvidor em cada agência, artigo 22 da lei, haverá em cada agência um ouvidor. Esse ouvidor atuará sem subordinação hierárquica e exercerá suas atribuições sem acumular com outras atribuições, ou seja, é exclusividade, apenas como ouvidor. Deverá ser sempre escolhido pelo presidente da República após aprovação pelo Senado na forma do 52, inciso 3, letra F. Então, além dos dirigentes das agências, o ouvidor também tem que passar por sabatina no Senado. E não pode se enquadrar nos casos de inelegibilidade. Também tem que ter notório conhecimento em administração pública ou em regulação de setores econômicos ou no campo específico de atuação da agência reguladora. Mandato do ouvidor. O mandato é de 3 anos. Os dirigentes são 5 anos.
Ouvidor, são 3 anos. Então, cuidado aqui para não confundir. Vedada a recondução também. O ouvidor não pode ser reconduzido. Perda do cargo. Os casos de perda do cargo do ouvidor. Renúncia, condenação judicial transitada julgado ou condenação em processo disciplinar. Muito semelhante também aos dirigentes das agências. Agora, controle judicial das agências reguladoras ou dos atos praticados pelas agências. Aqui umas questões interessantes aqui para vocês. Se aplica o princípio da deferência judicial e da capacidade institucional comparativa. O que é deferência judicial? É o grau de reserva e respeito que o judiciário confere à decisão administrativa por ter mais expertise, mais conhecimento ou maior capacidade institucional em comparação com a capacidade do Poder Judiciário. Existem 2 grandes doutrinas que envolvem a deferência judicial. Hard Look Review e a Chevron Doctrine. Por que isso? Por que nos Estados Unidos? Por que nós nos inspiramos nessas doutrinas estadunidenses? Porque as agências reguladoras começaram lá nos Estados Unidos e se desenvolveram o próprio princípio da deferência judicial. A Hard Look Review, grosso modo, não vou ter tempo aqui de entrar em detalhes com vocês, permite uma análise mais intensa, mais profunda das motivações das agências reguladoras, da substância da decisão. A Chevron Doctrine restringe mais o controle judicial e permite apenas o controle judicial basicamente, quando a agência reguladora desborda da previsão legal ou dos limites da delegação legislativa. O STF já decidiu em diversos casos e tem utilizado cada vez mais o princípio da deferência judicial, por exemplo, o caso de reajuste de tarifas telefônicas e a Anatel. Nesse caso, o STF decidiu que deve o judiciário respeitar as capacidades institucionais de regulação e discricionariedade técnica da Anatel, RE 10.59819. Outro julgado muito interessante do STF, decisões do CAD, embora não seja agência reguladora, aplicou aqui também a doutrina da referência. Em casos de decisões de questões complexas e escolhas políticas e técnicas, o judiciário tem dever de deferência às decisões das agências reguladoras. Em que casos? Quando houver, primeiro, falta de expertise e capacidade institucional dos tribunais ou no caso em que a revisão judicial ensejar efeitos sistêmicos nocivos à coerência e dinâmica regulatória. Ou seja, o juiz tem que pensar, bom, eu vou fazer mais mal do que bem de maneira sistêmica com essa minha decisão. Portanto, eu devo fazer uma deferência, um respeito, manter, portanto, a decisão da agência reguladora. Na verdade, eu não diria e/ou, mas é e. Falta de expertise dos tribunais ou capacidade institucional e a revisão judicial ensejar efeitos sistêmicos nocivos à coerência e dinâmica regulatória. Outro julgado aqui interessante agora do STJ, relativamente recente, decisão da ANAC sobre realocação de horários de transporte. Nesse caso, decidiu o STJ que a agência reguladora do setor detém competência e capacidade institucional superior ao do judiciário para identificar o interesse econômico da coletividade. A intervenção judicial, nesse caso, pode paralisar as atividades das agências que precisam tomar decisões técnicas e rápidas. Aqui um casinho interessante que pode cair lá na prova de vocês da FGV. A FGV gosta desses casinhos específicos. Então, muita atenção no caso de decisão da ANAC, por exemplo. Deferência judicial e autocontenção também, STJ, no caso de decisão sobre área de cobertura de telefonia, mais um casinho aí que pode aparecer para vocês. E agora, uma questão do ENAM 2023, que tratou de regulação de Manaus. O ENAM Manaus, a segunda edição do ENAM 2023, que foi específica para a prova de Manaus, ou do Amazonas. Sobre gestão, organização e processo decisório e controle das agências reguladoras, segundo previsões contidas. Eles sempre falam aonde ou com base em que vocês têm que responder a questão. Previsões contidas na lei das agências reguladoras federais. Portanto, as questões foram elaboradas com base na lei. V ou F? Aqui ele pede V para verdadeira, F para falsa. A primeira é V. Por quê? Aqui eu achei uma sacanagem, tá, do FGV. Eu acho que não... pediu uma coisa muito complexa para uma prova, como eu já falei para vocês, uma prova do nível, do naipe do ENAM. Muito complexa. Por quê? Porque diz o seguinte, as iniciativas de projeto de lei, alterações de normas administrativas e decisões
das diretorias colegiadas das agências reguladoras relacionadas aos setores de transportes terrestres e aquaviários, portanto, muito específico, muito complexo, para a resolução de pendências que afetem os direitos de agentes econômicos ou de usuários dos serviços de transporte, deverão, aqui eu crio um dever, deverão ser precedidas de audiência pública, que é uma exceção em que a audiência pública é obrigatória. Quem leu apenas os artigos, o artigo 10, por exemplo, da lei das agências, vai dizer, olha, as audiências são facultativas, portanto, está errada essa, não está errada. Infelizmente, eles fizeram com base em uma questão, em um detalhe lá, o artigo 60, digo, uma alteração do artigo 68 da lei que criou as agências reguladoras, a NTT, a ANTAC, etc., a Lei 10.233, que trata da regulação dos transportes aquaviários, rodoviários, etc., alterou a lei 13.848, alterou o artigo 68, né, conforme o artigo 63 da lei. Então, infelizmente, vocês vão ter que ler também essas alterações promovidas pela lei 13.848. Portanto, é correta essa primeira assertiva, porque foi baseada e coincide com a letra do artigo 68 da lei 10.233, com a redação dada pela lei 13.848. De qualquer forma, está tudo na lei 13.848. Não tem milagre aqui, não tem mistério, melhor dizendo. A segunda está errada, é falsa, porque diz o seguinte: o controle externo das agências reguladoras federais será exercido pelo Tribunal de Contas da União. Não, é pelo Congresso Nacional. Com auxílio da Controladoria Geral da União? Não, é com auxílio do Tribunal de Contas da União. Já falamos sobre isso, artigo 14 da lei. E, por fim, a última está correta, porque foi elaborada com base na letra do artigo 3º da lei 13.848. Só teve um acréscimo da frase final, não havendo relação hierárquica entre agência e ministério setorial. Apenas conclui uma conclusão retirada do próprio examinador, mas que não invalida o que está no artigo 3º da lei 13.848, portanto, verdadeira esta. Enfim, essas são as minhas contribuições. Vão firme, vão com calma, continue estudando e, como sempre, me coloco à disposição para dúvidas, perguntas, etc. Muito obrigado.